Olá, voltando aqui para gravar mais um vídeo falando sobre o Espiritismo. E hoje eu quero falar um pouquinho mais do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo é um pouco maior, né? E eu dividi por partes para que pudéssemos assim conversar um pouquinho mais. Porque hoje eu vou falar sobre situações que muita gente reclama, né? De privilégios de uns, parece que Deus gosta mais daquele, em detrimento à situação do outro, né? Que vive passando necessidade, até necessidade alimentar, né? Tem gente que chega ao ponto de não ter o que comer. Tem gente que a gente vê sempre, né? Pessoas ali mexendo em lixos para ver se acha um resto de comida, um pedaço de lanche para poder se alimentar. Pessoas assim que vivem na rua em condições precárias. E assim, tudo tem um porquê. Nós já falamos assim um pouco sobre isso e hoje eu quero falar mais sobre as pessoas que nascem doentes, desprovidas de inteligência, mas não é aquela pessoa assim que tem um pouco de dificuldade para aprender, porque às vezes é um pouco de preguiça, né, gente? E a pessoa lá atrás, quando é muito pequena, a criança não quer fazer o que ela gosta, é claro, quem que não quer, né? Todo mundo quer fazer o que gosta. Até nós, né? Até eu que sou mais boba, eu gostaria de fazer só o que eu gosto de fazer, mas não dá. E assim, a criança, muito mais, né? Eles vêm ali dependente de tudo e eles gostariam de fazer somente o que gostam. E, e essas crianças, se elas não forem bem conduzidas, eu estava até falando no vídeo passado, elas vão ter problemas. E quando a criança, assim, ela não quer aprender uma coisa, é chato aquilo lá, tem gente que não gosta de matemática, outros não gosta de português, outros não gosta de geografia e assim por diante. E a criança, ela não gosta muito de uma coisa e ela não recebe o incentivo suficiente, a cobrança suficiente para ela se dedicar, para ela entender a necessidade de aprender aquilo lá, ela vai crescer com dificuldades mesmo. Então, ela é burra? Não. Ela não tem inteligência, ela é burra, assim, eu tô um termo feio, né, de usar, mas assim, ela não tem inteligência suficiente para aprender aquilo lá? Também não. Ela só não está aprendendo porque ela não foi incentivada lá atrás. Então, ela criou uma defesa cerebral ali para aprender o mínimo possível. Porque a gente vê pessoas que quer tudo que ela vê, ela quer tirar o máximo possível daquele conhecimento. E pessoas que, não quero não. Não estou querendo saber disso não. Muita gente faz esse tipo de coisa. E eu não estou falando dessas pessoas. Eu estou falando daquelas pessoas que nascem desprovidas de inteligência, que vivem, às vezes, muitos ali dependendo de pais, de irmãos, de familiares ou até de órgãos públicos para sobreviver, para conseguir coisas. Tem gente que não consegue, não veio para cá sem conseguir tomar o seu próprio banho, né? Quantas pessoas nascem aí com a desculpa médica de que não tem a combinação do pai do sangue do pai e da mãe, ou então isso, aí ainda tem gente que vai mais longe, né? Também a mãe era muito orgulhosa, aí teve um filho desse para, né? Gente, voltando, sempre o que eu falo, cada caso é um caso. Então, muitas pessoas nascem assim porque precisam. Vocês imaginem, assim, vou falar de um caso bem prático. Vocês imaginem os políticos que estão ali, né, roubando mesmo, vamos usar o português claro, né? Roubando mesmo da população, dificultando saúde, educação, segurança pública, que são os três pilares mais importantes, né? O resto a gente tem que prover, mas a saúde tem que vir, porque a saúde é uma coisa que, na maioria dos casos, é alheia à nossa vontade quando a gente tem algum problema de saúde. A segurança também. E a educação também precisa ser custeada
né? Já que pagamos muitos impostos, esses 3 pilares, sim, tem que ser custeado pelos governos. E muitos governos aí roubam muito. O que vai acontecer com eles? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eles não estão pagando, estão vivendo aí no bem bom, né? A gente sempre ouve essa frase, o bem bom, né? Vamos até estudar essa frase para ver o que ela significa realmente, né? Só que se ele, no final da vida dele, ele vai ter sofrimento, sim, isso com certeza. Ele tem problemas assim aquilo que a gente fala, problema de consciência, ele vai ter esse tipo de problema também. E ele não vai dormir direito. Vocês veem que essas pessoas sempre precisam de remédio para dormir. Às vezes tomam remédio para dormir, remédio para acordar, né? Essas coisas assim. Só que não tem como elas pagarem tudo. Essa vida nossa é muito curta. No máximo a gente vive aí, vamos por 100 anos. Pouquíssimos vivem mais do que isso. O máximo 100. Vai dar para eles pagarem tudo que eles fizeram de mal para os outros? Não dá. Então, na próxima encarnação, essas pessoas às vezes nascem com aqueles problemas físicos que elas não raciocinam. Assim, o corpo físico dela, o cérebro dela não raciocina, elas não têm autonomia, nada. E isso é ruim para ela? Não. É bom, infelizmente é bom, né? A mãe, o pai aceita receber esses filhos, nós já falamos sobre isso nos vídeos anteriores aí. Aceitam receber essas pessoas porque alguma ligação tem, ou essa mãe, esse pai tem uma evolução maior e aceita mais esse desafio, né? Que é muito complicado. E essas pessoas nascem dessa forma. Então, por isso que a gente não deve ter pena dessas pessoas. E deve sim, eles precisam de ajuda? Precisam, porque todo mundo que está precisando, a gente ajudando, de uma certa forma, a gente ganha bônus, né? E aí a gente ajuda dessa forma. Então, pessoas que nascem com problemas cerebrais, problemas físicos, tudo isso tem motivos anteriores. Todo mundo que tem problema financeiro nessa vida tem causas anteriores. Todo mundo que tem... Às vezes a pessoa vem com muito dinheiro e é um grande desafio para ela também. Já falei também sobre isso, mas como está nesse capítulo, eu vou falar também. Inclusive, no meu primeiro livro que eu escrevi, tem um personagem lá que... ele participa da vida da personagem principal, né? Que é quem me contou a história dela, algumas vezes. E das vezes uma vez ele foi marido dela e ele se matou, né? Ele cometeu suicídio através ele pôs fogo na casa e ficou lá dentro, bêbado e tal, por motivos assim que, né? Qualquer hora talvez eu fale. Depois ele veio uma outra vez e ele cometeu homicídio duplo, né? Duplo homicídio, que era esse duplo homicídio que ele gostaria de ter praticado outra vez. Ele praticou, cometeu suicídio novamente. Então essa foi a segunda vez que ela descreveu aí, né, o motivo. E depois ele nasce filho dessa personagem aí, só que ele nasce sem condições de fazer nada. Então ele tinha dificuldade para andar, ele tinha dificuldade para falar, ele tinha dificuldade de raciocínio. E por quê? Porque ele precisava daquilo, desse tempo aqui na Terra também, para vivenciar isso sem autonomia, para cometer mais nada e para depois ficar lá bastante tempo para melhorar. Enfim, mas eu não dá para falar tudo, né? Mas tem os resumos, quem tiver interesse assim, tem os resumos do livro nos meus vídeos também. Mas se quiserem comprar o livro também, pode comprar. E então, são coisas que acontecem na nossa vida que é para sempre, porque nós somos eternos também. Não é só Deus que é eterno, nós também nós somos os filhos dele, né? Então nós temos uma eternidade aí pela frente.
Quantas vezes nós já viemos aqui? Muitas. Então é por isso que às vezes quando acontece alguma coisa com a gente, alguma coisa ruim, a gente deve agradecer a Deus e pedir para Ele paz, tranquilidade, para que a gente possa aceitar esse tipo de coisa que aconteceu como uma benesse, para a gente progredir. É um progresso. E tem pessoas também, só mais um pouquinho, tá, gente? Tem pessoas também, como o meu ídolo, Chico Xavier, né? Francisco Cândido Xavier, que já era um espírito muito evoluído. Mas aí ele quis passar por uma prova, por uma grande prova, ainda bem que ele passou, que ele foi aprovado, né? E que teve uma vida de muita dificuldade aqui, mas ajudou muita gente. Isso diz a espiritualidade que foi uma escolha dele passar por isso. E ele nem precisava mais passar por esse tipo de coisa. Ainda bem que eu não pedi isso, né, gente? Que eu não teria condição para isso. Mas assim, essas pessoas, porque às vezes as pessoas falam, então o Chico sofreu muito, ele devia tanto assim. Não, ele não devia, mas ele fez essa escolha. E eu sempre faço uma brincadeira, né? Quando a gente está do lado de lá, perto dos anjos, perto de todos aqueles espíritos, né? Às vezes a gente tem consegue até um pequeno contato com algum espírito da esfera crística. Então a gente se sente mais fortes para vir para cá e passar por maiores provas. E quando a gente chega aqui, como tem o véu do esquecimento parcial, né? Eu sempre gosto de falar isso. A gente acaba reclamando das situações da nossa vida. E a gente reclama, todos nós reclamamos, né? Até o Chico muitas vezes reclamou, levou bronca do mentor dele, tudo bem, mas muitas vezes ele reclamou também, né, gente? E é isso, hoje eu queria deixar essa mensagem para que as pessoas que têm entes queridos com dificuldades, às vezes uma dificuldade que ela nasceu ou uma dificuldade que adquiriu aqui, problemas de saúde, problemas físicos, pessoas que ficam aí numa cama, né? Que as pessoas pensassem assim, da oportunidade que está tendo de ajudar. É difícil? Sim, gente, é muito difícil. Mas quem tem essa oportunidade, tem condição de fazer isso, é uma benesse muito grande, tá bom? Então, até o próximo vídeo. E eu faço mais um resuminho, mais um pouco sobre espiritismo, sobre a nossa vida aqui. E o intuito é fazer com que as pessoas pensem mais no nosso propósito de vida, né? E para que a gente melhore cada vez mais. E até a próxima, então.